Olá, cá estamos para a nossa última aula de História do nono ano, hoje consagrada ao tema do segundo pós-guerra à globalização. E vamos então ver a resposta possível ao desafio que foi lançado na última aula e que pedia para assinalarem identificarem duas diferenças de caráter político e económico entre os três mundos em presença. Para facilitar, nós fizemos aqui um quadro onde podemos então confrontar as diferenças existentes, pois é mais fácil assim para vocês poderem fazer a distinção. Assim, em relação ao nível político, colocámos no mundo capitalista o facto de ter um regime democrático. No mundo comunista, o facto de ter um regime comunista de partido único, ou seja, aquilo que vulgarmente é designado por democracia popular. Quanto ao terceiro mundo, os países seguiram uma política de não alinhamento, portanto, diferente de ambos, podem escolher, mas sem se comprometerem com nenhum dos regimes que fazem parte dos outros mundos, digamos assim. Ao nível económico, o mundo capitalista, como o próprio nome diz, tem uma economia capitalista. O mundo comunista, uma economia coletivizada e nacionalizada, em que o Estado, portanto, tem um papel preponderante. Enquanto que no terceiro mundo temos um problema, que é o facto da economia destes países se manter muito dependente dos países que anteriormente eram os seus colonizadores, e costuma chamar-se a este fenómeno o fenómeno do neocolonialismo. Vamos então agora, sim, à nossa aula. E nesta aula vamos começar por um aspecto que, de certa maneira, já foi abordado na última aula, mas que serve agora de ponte para aquilo que depois iremos ver. Vamos, enfim, aqui evoluir no tempo, vamos chegar muito próximo da atualidade e para isso é preciso fazer aqui um percurso que vai começar mais uma vez em 1947, mais uma vez com um apelo ao Plano Marshall. O Plano Marshall que os Estados Unidos fizeram para ajudar a Europa a recuperar da crise posterior à Segunda Guerra Mundial e que permitiu, enfim, um crescimento económico muito grande. Os Estados Unidos, através dos fatores que foram vistos na última aula e, naturalmente, com a ajuda que a Europa deu depois, quando conseguiu prosperar e acabou por também ajudar a dinamizar o mercado norte-americano, e num percurso que se vai manter até à década de 70 e que vai passar por uma série de mandatos presidenciais. Podem ver aqui em baixo um conjunto de presidentes norte-americanos que acabam por marcar esta época. Eu vou dizer o nome deles. Portanto, começamos com Harry Truman, passamos depois para Eisenhower, para John Kennedy, para Lyndon Johnson, depois temos Richard Nixon, Gerald Ford e, por fim, James Carter. Ora, durante cerca de 30 anos, não são 30 anos rigorosos, são 20 e qualquer coisa, os Estados Unidos e, de certa forma, também depois a Europa, conheceram um crescimento económico enorme. Por isso, esse período ficou conhecido como o período dos 30 gloriosos. Portanto, há aqui um arredondamento do conjunto de anos em que esta situação se desenvolveu. Ora, ajudou muito a que isso acontecesse o modelo que os Estados Unidos criaram, que já vinha desde os anos 30, quando houve necessidade de criar um modelo que tirasse os Estados Unidos da grande pressão provocada pelo crash da Bolsa de Wall Street em 1929. Modelo esse que foi posto em prática pelo presidente Franklin Roosevelt e que ficou conhecido com o nome, portanto, o conjunto das medidas que Roosevelt tomou com o nome de New Deal e que foram inspiradas nas teorias de John Keynes. Daí o nome keynesianismo. O keynesianismo acabou por ficar, por se estabelecer, por se fixar como um modelo que garantia estabilidade e desenvolvimento, nomeadamente através de uma intervenção do Estado, tanto a nível económico como a nível social, e que permitia, por exemplo, o estabelecimento de vários postos de trabalho através da dinamização das obras públicas, através de políticas sociais que garantiam bem-estar à população e das quais falámos na última aula, e
daí então, claro, haver um investimento por parte do Estado e haver uma política consumista por parte da população norte-americana, o que deu então, portanto, tornou-se aqui o centro de todo o dinamismo económico dos Estados Unidos até à década de 70. Mas então, o que é que aconteceu na década de 70 que fez com que tudo mudasse? Ora, temos aqui uma expressão que tem a ver com isso, que acaba por ser a grande justificação para que esses 30 gloriosos tenham tido um travão e não tenham continuado o desenvolvimento, o ritmo de desenvolvimento que até então tinha acontecido. Estamos a falar dos choques petrolíferos. E o que é isto dos choques petrolíferos? Ora, houve um choque, ou há um choque petrolífero, quando o preço do barril de petróleo tem um aumento drástico de preço. E o primeiro choque petrolífero deu-se em 1973, portanto, daí os anos 70, quando os países exportadores de petróleo, que estão organizados na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tomaram medidas que levaram ao aumento do preço do petróleo. Podemos ver isso aqui. Reparem como, antes de 1970, o preço do barril de petróleo era tão insignificante. Era abaixo dos 5 dólares, andava à volta de $2. E, de repente, em 73 vai aumentar para 5 dólares e logo a seguir para mais de 10 dólares. Portanto, isto pode não parecer muito significativo, porque são números pequenos, mas em termos globais acaba por ter um impacto enorme e brutal na economia norte-americana, que depois, claro, acaba por gerar também as mesmas consequências nas outras economias. Mas acontece que em 1979 houve um segundo choque petrolífero, aqui o temos, e aí os preços que já tinham tendência permanente para a subida vão subir ainda mais, vão ultrapassar os 15 dólares, ultrapassam depois os 20 dólares e vão progressivamente depois até perto dos 35 dólares. Temos aqui ainda um outro choque petrolífero do qual falaremos mais à frente. Agora, isto vai trazer realmente consequências drásticas para a economia norte-americana, em primeiro lugar, pois como já disse também para as outras economias, porque se o preço do petróleo vai aumentar, não é só o preço do petróleo que aumenta. Isto vai levar a um aumento global dos preços e, naturalmente, também a uma subida da própria inflação. Perante isto, se os preços aumentam, a população vai ter tendência para consumir cada vez menos. Se consome menos, as empresas que produzem esses produtos começam naturalmente a ter aqui problemas. Muitas acabam por ou fechar ou começar a despedir os seus funcionários e o desemprego naturalmente vai crescer. Paralelamente a isto, vamos ver que o Estado deixa de ter a capacidade que tinha anteriormente para garantir o bem-estar social e económico que dava à sua população. E, naturalmente, também vai deixar de assegurar os investimentos que até então garantia. Temos então aqui um problema que foi gerado e do qual nós vamos ver um exemplo do caso norte-americano. Na altura, aliás, o presidente era Richard Nixon e vamos aqui, num pequeno excerto de pouco mais de um minuto, ver a realidade norte-americana nesta altura. More than 2 million barrels a day of oil we expected to import into the United States will no longer be available. We must therefore face up to a very stark fact. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. As emergency reserves ran out, the price of a barrel of oil in America doubled, then quadrupled. Meanwhile, OPEC continued to raise prices. By January, the price of oil had risen 400%. Expect higher prices if you can find gasoline. The predictions are that most service stations will be closed. Dramatic gas shortages forced Americans to wait 3 hours at the pump, often to receive only 10 gallons due to Nixon's rationing. 20% of stations had no gas at all, and many were only allowed to sell to commercial vehicles. Nixon responded with price controls, which ended up lengthening the lines. Ora, aqui vimos então o impacto imediato
da subida do preço do petróleo, ou seja, toda esta afluência por parte dos americanos às bombas de gasolina para tentar obter o preço mais acessível de combustível para os seus automóveis. Claro que depois vieram outros problemas associados ao aumento do preço de outros produtos. Bem, esta situação, como nós vimos, acabou por marcar uma grande parte da década de 70 e quando chegamos à década de 80 vamos verificar que tanto os Estados Unidos como o Reino Unido vão, em conjunto, encontrar uma solução política e económica, naturalmente, para esta situação. Nós temos aqui aqueles que ficaram conhecidos como os grandes protagonistas dessa alternativa que foi encontrada na altura. Estamos a falar do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Além de Ronald Reagan, no caso norte-americano, este período vai ser marcado também pelos mandatos de George Bush e de Bill Clinton, que vai ser presidente dos Estados Unidos até o ano de 2001. Ora, estou a falar então de um novo modelo político e económico chamado neoliberalismo. Ora, neoliberalismo, a palavra, portanto, remete-nos para liberalismo, algo que já tinha acontecido e que começou a ser desenvolvido já no século XIX e que agora regressa, mas sob uma nova forma, daí o nome neo, que significa novo liberalismo. Na base está a defesa de uma intervenção muito inferior do Estado em qualquer assunto económico e social. E, portanto, dando maior liberdade para a atuação a esse nível. Ao mesmo tempo, os Estados, neste caso principalmente então o Estado norte-americano e o Estado britânico, vão ao mesmo tempo tomar uma série de medidas de austeridade, de modo a contrair as despesas do Estado e que naturalmente vão trazer também grandes contestações sociais, porque naturalmente não são bem recebidas logo de imediato. Ora, vamos ver então a iniciativa privada e a livre concorrência voltarem em força. Não é que tenham desaparecido totalmente, não. Havia aqui uma conciliação, até então, uma conciliação entre a livre concorrência, a iniciativa privada, que nunca deixou de existir, e alguma intervenção do Estado. O que muda agora é uma contração dessa intervenção do Estado. O Estado intervém menos, muito menos, e a livre iniciativa é agora completamente dominante. Isto vai naturalmente facilitar tudo o que diz respeito à circulação de bens, circulação de capitais, porque deixa de haver qualquer tipo de barreira, deixa de haver qualquer tipo de entrave a que isso aconteça e permite então que as diversas economias nacionais comecem a ter mais impacto fora do próprio país e se desenvolva um mercado planetário que vai levar depois ao desenvolvimento de algo que vamos abordar lá mais para o fim da aula, que é a questão da globalização. Ora, temos naturalmente mais uma vez que ter atenção que aquilo que estamos aqui a falar aconteceu nos Estados Unidos, já vimos também que aconteceu no Reino Unido e naturalmente que vamos ver vários países que vão aderir ao neoliberalismo. Uns vão ficar mais fiéis, digamos assim, ao modelo anterior, outros vão avançar mais para o modelo neoliberal. Agora, o que é certo é que vamos ver realmente uma maior abertura das economias nacionais a um modelo mais alargado. Entretanto, enquanto tudo isto está a acontecer, portanto, entramos na década de 80, e o que é que aconteceu também na década de 80, que vimos na aula anterior? Dá-se o fim da Guerra Fria, não é verdade? A queda do Muro de Berlim em 1989, que levou a que, a partir da década de 90, já não possamos propriamente falar de uma Guerra Fria. Então, o que é que acontece se não há Guerra Fria? Já não há um modelo político-económico alternativo ao americano, que nós aqui sempre designamos como um mundo comunista.
O que significa, portanto, que o modelo que era desenvolvido, que era defendido pelos Estados Unidos, o modelo de democracia liberal em termos políticos e capitalista em termos económicos, acaba por ser o único existente, digamos assim. Então, os Estados Unidos vêm-se agora bastante confortáveis na supremacia mundial que vão ter, que já tinham de certa maneira, mas que agora então não têm propriamente um outro modelo alternativo que lhe possa fazer alguma sombra. E digamos que os Estados Unidos vão aproveitar essa sua posição de caráter internacional para não só assumirem então o seu papel económico, a sua supremacia económica, mas também a sua supremacia militar. Logo em 1990, ou seja, portanto, a queda do Muro de Berlim deu-se em 1989. Depois, a partir de 1990 e durante a década de 90, nós vamos ver então surgir uma guerra que marcou essa época e que ficou conhecida como a Guerra do Golfo. Estamos a falar do Golfo Pérsico, que é este golfo que surge aqui entre a Arábia Saudita, a Península Arábica, e o Irão, que fica deste lado. Mas o grande protagonista, para além, naturalmente, dos Estados Unidos, desta Guerra do Golfo, é o Iraque, este país que nós vemos aqui e que terá ocupado o pequeno Kuwait, um dos produtores e exportadores de petróleo desta região, ocupou aqui o Kuwait, o que levou então a uma reação por parte dos Estados Unidos neste mesmo conflito e em outros que vão surgir posteriormente, de modo a que os Estados Unidos passem a ser considerados como os polícias do mundo. Ou seja, o seu objetivo é garantir a paz mundial e a defesa dos princípios que, enfim, a democracia defende e promove. Na fotografia que temos ao lado do mapa, temos um outro acontecimento, que foi a intervenção dos americanos, das tropas americanas na Somália, portanto um país que fica na África Oriental, e aqui temos mesmo a presença do presidente norte-americano da época, George Bush, junto dessas mesmas tropas. Aqui temos um outro conflito extremamente complicado, porque acabou por ser um pouco também a base para começarmos a falar de um outro fenómeno que vai marcar a década de 90 e marca o século XXI, que é o terrorismo, como nós costumamos designar. O palco aqui é o Afeganistão. Vemos aqui um conjunto de 4 mapas do Afeganistão, no qual é visível a verde a expansão dos talibãs, um grupo que acabou por dominar, como podem ver aqui, em 2001, dominou uma grande parte do país e que foi considerado por vários países, nomeadamente pelos Estados Unidos, pelos países da União Europeia, foi considerado um grupo terrorista. O que significa, portanto, que a sua ação no Afeganistão não foi reconhecida. Aliás, o facto de eles terem estabelecido um governo no Afeganistão só foi reconhecido por 2 ou 3 países, a maioria não reconheceu e, consequentemente, tendem atenção que o que se estava a passar era algo que ia contra os princípios que os Estados Unidos defendiam, o princípio da paz, da democracia, então também vamos ver uma intervenção por parte dos Estados Unidos no Afeganistão. Ora, aqui, neste tipo de ação, muitas vezes os Estados Unidos vão ter a ONU do seu lado. Quem, sem dúvida alguma, vai também acompanhar os Estados Unidos nestas suas ações vai ser a NATO, a organização militar à qual os Estados Unidos pertencem e são país fundador, e que vão, portanto, também estar no terreno. Muitas vezes o que vai acontecer é que, perante determinadas ações por parte de alguns países que são condenáveis por parte dos Estados Unidos ou mesmo por parte da ONU, os Estados Unidos vão decretar sanções. A ONU também o vai fazer, mas para isso vai precisar que todo o Conselho de Segurança apoie essas mesmas medidas. Essa vai ser então outra maneira que os Estados Unidos vão dar a conhecer de ação no mundo, através das sanções. E assim chegamos ao século XXI.
E o século XXI vai-nos trazer logo no dia 11 de setembro de 2001 algo que vai ficar na memória de todos para sempre, que foi então o ataque que destruiu as Torres Gêmeas em Nova Iorque, que destruiu parcialmente o Pentágono e que ainda houve um outro avião que não conseguiu atingir o seu alvo e que foi neutralizado antes e despenhou-se. No seu conjunto, neste ataque, neste múltiplo ataque, terão morrido cerca de 3.000 pessoas e foi então um ataque terrorista de grandes dimensões, ao qual se seguiram outros, não com dimensões tão drásticas, mas também graves, em vários continentes, portanto, na Europa, na Ásia, em África. Eu destaquei aqui aqueles que, enfim, com os quais nós podemos conhecer melhor porque estão mais próximos da nossa realidade. Foi o que aconteceu em Espanha em 2004, em Madrid. Aconteceu em Londres, no Reino Unido, em 2005. Em Paris, em 2015. E, por fim, em Bruxelas, na Bélgica, em 2016. Naturalmente que a partir do momento em que vamos verificar vários ataques terroristas, vai haver aqui um estar muito alerta para esta situação por parte de todos estes países, na iminência de que isto volta a acontecer. Entretanto, claro, os presidentes dos Estados Unidos vão continuar a mudar. Quando se dá o ataque das Torres Gêmeas, 11 de setembro, o presidente era George W. Bush, portanto, filho de George Bush, que já falámos anteriormente. Depois foi presidente Barack Obama, até chegarmos ao atual presidente dos Estados Unidos. Ora, agora vamos mudar um bocadinho aqui o tema, porque até agora estivemos muito centrados nos Estados Unidos, a supremacia dos Estados Unidos. Agora, esta supremacia naturalmente não vai terminar, mas vai começar a ver surgirem outros focos que são para terem atenção. E é disso que nós vamos ver agora, descentralizar um bocadinho este palco que temos estado a ter até agora, sair um bocadinho do ambiente norte-americano e ocidental, vamos chegar a outros locais do mundo e vamos parar depois então na China, que é então aqui o principal objetivo deste momento da aula. Ao longo dos últimos anos do século XX e primeiros do século XXI, as grandes potências industriais do Ocidente foram perdendo terreno para os países tradicionalmente designados como em vias de desenvolvimento. Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos lideraram quase todo o século passado no panorama da economia mundial. Com a entrada no século XXI, os chamados países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, demonstraram poder concorrer com as antigas potências, e isso graças a duas grandes vantagens: matéria-prima abundante e mão de obra barata. Os BRICS são países muito populosos e que pagam salários baixos. São, por isso, muito atrativos para grandes multinacionais norte-americanas e europeias. Desde os anos 90 do século XX, também a região sul e do sudeste asiático tem revelado potências económicas emergentes. Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong, que pertence à China, são fortes concorrentes do poder económico dos Estados Unidos e da Europa. Estes países não só têm capacidade produtiva, como souberam aproveitar os investimentos externos para fazerem evoluir a sua educação e qualidade de vida. De todas as potências emergentes, a China é a mais impressionante. Desde que permitiu a entrada de capitais e de tecnologia estrangeiros, registou um enorme crescimento económico. Graças à sua imensa força de trabalho, acredita-se que a China se tornará um dos principais fornecedores mundiais de bens e serviços. E para perceberes isso, basta olhares para as etiquetas de muitos dos objetos que tens contigo ou em tua casa. Bem, estão a perceber então a importância da China na atualidade,
parece que tem cada vez mais um papel importante no panorama internacional. E este gráfico que nós vemos aqui é disso um bom exemplo. Reparem como, claro, temos aqui os Estados Unidos numa situação que não é de admirar, não é surpresa nenhuma, mas reparem a evolução da China vem cá de baixo e que já no século XXI, aqui por volta de 2008, 2009, consegue inclusive passar o Japão, que era a segunda potência mundial e que afastou-se completamente do Japão e dos outros países que aqui estão presentes e vai em direção aos Estados Unidos. Portanto, hoje em dia, a China é sem dúvida a segunda potência do mundo, isto devido a reformas que foram feitas na China a partir da década de 70 e que permitiram a este país conciliar a sua política comunista, o seu modelo político comunista que se mantém, com um modelo económico de mercado, um modelo socialista de mercado que tenta conciliar então o modelo comunista defende com aquilo que é também capitalista, havendo também já aqui alguma iniciativa privada. Hoje, sem dúvida, que podemos considerar a China como uma superpotência. E temos aqui os aspectos que contribuíram para que isso acontecesse. A privatização de alguns setores, a atração de capital estrangeiro e mesmo a associação entre empresas estrangeiras e chinesas, a fixação de multinacionais, a existência de mão de obra abundante e barata. Vejam aqui o tamanho destas cidades no litoral, que são constituídas em grande parte por população que veio do interior para o litoral, num enorme êxodo rural que surgiu no país. Esta zona aqui, que vocês veem, tem hoje em dia quase 50 milhões de habitantes ali concentrados e, naturalmente, também a disponibilidade de recursos naturais por parte do país. Então, perante isto, vamos lá fazer um exercício. Vamos lá ver o que é verdadeiro e o que é falso. A China registrou um impressionante crescimento económico, tornando-se numa das principais fornecedoras mundiais de bens e serviços. Será verdadeiro ou falso? Parece-me que é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, será que registrou um fraco crescimento económico? Pois, se calhar, não. Portanto, falso. A China poderá tornar-se um dos principais fornecedores mundiais de bens e de serviços? O que é que acham? Perante aquilo que foi explicado, parece que esta afirmação é verdadeira. Será que possui uma força de trabalho cara e pouco abundante? Não, pelo contrário. Portanto, esta afirmação é falsa. E avançando agora para a exploração da palavra globalização, e vamos vê-la aqui em duas perspectivas diferentes. A perspectiva económica, que já foi lançada há bocadinho, quando vimos que o modelo neoliberal tinha permitido uma maior liberalização, liberdade de expansão económica, e que vai levar a que esse fenómeno se acabe por generalizar ao nível do planeta, trazendo como principais vantagens a diminuição dos preços, a melhoria da qualidade de vida e um crescimento da produção mundial. Por outro lado, contudo, também traz as suas desvantagens, como a deterioração do meio ambiente, uma rápida difusão de crises económicas, porque se está tudo ligado, rapidamente chegam a todo lado, como a de 2008, e um acentuar das desigualdades sociais. Mas não nos podemos esquecer também da globalização ao nível da informação e da comunicação, com o aparecimento da internet, com a utilização do GPS e da fibra óptica. Ora, o telemóvel é hoje algo que é mundial, é universal, toda a gente tem praticamente, as redes sociais estão ao dispor de toda a gente, portanto é algo que não é indiferente a ninguém, todos nós temos acesso a essas redes sociais e aos telemóveis. Bem, meus caros, vamos terminar a aula com o último exercício em que vamos ligar aqui estes elementos uns com os outros. Começando pelo primeiro, o que é que o desaparecimento do mundo comunista terá conduzido a quê? À economia do mercado e ao investimento estrangeiro, uma rede de filiais espalhadas por vários países, a existência de mão de obra barata, qualificada e disciplinada, levou à democratização dos seus países e à adoção de economias de mercado, à uniformização dos hábitos de consumo, estilos de vida ou à difusão de uma cultura universal. Parece-me que o lógico é ter levado à democratização dos seus países e à adoção de economias de mercado. Da mesma maneira que a globalização terá gerado o quê? Terá gerado uma uniformização dos hábitos de consumo e estilos de vida. As multinacionais possuem uma rede de filiais espalhadas por vários países. A revolução das tecnologias de informação e comunicação, como a internet, contribuíram para a difusão de uma cultura universal.
As principais potências emergentes da região da Ásia-Pacífico beneficiaram, temos agora duas hipóteses, a economia de mercado e o investimento estrangeiro, a existência de mão de obra barata, qualificada e disciplinada. Ora, a hipótese é a existência de mão de obra barata, qualificada e disciplinada. E, por fim, claro, a China abriu-se à economia de mercado e ao investimento estrangeiro. E pronto, ficamos por aqui. Foram 10 aulas em que eu tentei partilhar convosco alguns dos aspectos relacionados com a matéria do 9º ano. Espero que tenham aproveitado o melhor possível. Espero que, enfim, continuem a ter uma vida feliz e que corra tudo bem convosco. Até à próxima. Fiquem bem.